nesse momento refletir a palavra do Senhor que está em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe na leitura, na reflexão e aplicação da palavra dele nas nossas vidas. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus bondoso, nós lemos a Tua palavra, que o Senhor é perfeito e que a Tua lei, a Tua palavra reflete o Seu caráter, Senhor. Por isso, Pai, nós suplicamos que, por meio da Tua palavra, o Senhor nos leve até Cristo. Por meio da Tua palavra, o Senhor nos leve até o nosso Redentor, para que de fato possamos nos achegar, nos humilhar, nos quebrantar aos pés dele, Senhor, e reconhecer que Ele de fato é o único, que é o nosso Senhor, é o nosso legislador, é o nosso juiz. E acima de tudo, Pai, reconhecermos que Ele é o único que pode, diante do Seu tribunal, nos justificar e nos livrar de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. Pedimos isso, Senhor, confiando na graça de Cristo Jesus. Amém. Tiago 4, versículo 11 a 12. Farei a leitura na NVI. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Imagine o tribunal da Sua Excelência Alexandre. Era uma manhã de segunda-feira, e o senhor Alexandre acordou com a sensação de que a sua comunidade precisava de alguém que colocasse tudo em ordem. Mas não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém com a sabedoria necessária, alguém experiente aqui nesse mundo, nessa terra, que conhecesse como as coisas funcionam aqui embaixo. Alguém que tivesse uma sabedoria natural já dentro do seu coração, que tivesse então o poder de criar as regras certas, de detectar e apontar os erros dos outros, e é claro, julgar com justiça implacável. Só que não havia ninguém na comunidade melhor do que ele, é claro. Ele estava decidido então a ser o legislador, o promotor e o juiz da comunidade. E o primeiro passo então foi criar um caderno de leis. Ele sentou à mesa da cozinha e começou a escrever. Lei número 1, é proibido passar por mim e não cumprimentar com toda reverência. Lei número 2, todos devem me convidar para os almoços, me elogiar e exaltar. Quem não fizer isso é porque me odeia. Lei número 3, é proibido fumar e tomar bebida alcoólica, pois essas coisas são prejudiciais à saúde e são vícios. Lei número 4, é proibido ouvir música mundana. E assim ele seguiu. E olhou essas e outras leis e pensou, agora sim, essa comunidade será melhor. Agora sim, essa igreja vai andar nos trilhos. E em poucas horas, então, ele encontrou inúmeras transgressões das suas leis. No mercado ele encontrou a irmã Beltrana,
e notou que ela havia feito a tatuagem de uma borboleta no dorso da mão. Transgressora, pensou Alexandre, enquanto apertava o seu caderno. Em outro corredor do mercado, ele encontrou o irmão fulano, com uma garrafa de vinho no carrinho. Ah, está indo contra a lei número 3. Alexandre mal podia conter sua indignação com aquilo. Passando pelo estacionamento, ele avistou o pastor Cicrano, que passou reto e não cumprimentou com Vossa Excelência. Alexandre teve a certeza: ele não gosta de mim e está me evitando. Chegando em casa, Sua Excelência Alexandre estava fervilhando por dentro. Ele pegou o celular, enviou mensagem para os irmãos da igreja para contar a várias pessoas da comunidade que várias pessoas da comunidade estavam transgredindo as leis. Irmãos, vocês não acreditam, dizia Alexandre. A irmã Beltrana, imagine só, tatuou a borboleta na mão, isso é um absurdo. O irmão fulano andando por aí com uma garrafa de vinho. Estamos diante de um caos moral. Então a comunidade se reuniu para o que Alexandre chamou de o grande tribunal da justiça comunitária. E ele começou assim: senhoras e senhores, eu os convoquei aqui porque nossa comunidade está em decadência moral. Muitos estão transgredindo as leis e vivendo uma vida de pecado. E eu, como legislador, promotor e naturalmente o juiz, eu irei julgar esses casos imediatamente. Irmão Beltrana, você violou a lei número 4 ao fazer uma tatuagem. O que tem a declarar? Eu fiz essa tatuagem em homenagem à liberdade que encontrei em Cristo, respondeu Beltrana com serenidade. Irmão fulano, você comprou uma garrafa de vinho violando a lei número 3, como se explica? Fulano coçou a cabeça e respondeu: comprei para o jantar de família. Eu estava seguindo o princípio bíblico da moderação. Por fim ele olhou para o pastor Cicrano: pastor, você me ignorou no estacionamento, isso é clara violação da lei número 1. O que o senhor tem a dizer? O pastor respondeu calmamente: Alexandre, eu estava distraído com um problema da igreja, mas sinceramente eu nem sabia que eu tinha que chamar você de Vossa Excelência. Então alguém no fundo da sala se levantou e diz: Alexandre, quem te deu o direito de julgar todos nós? Quem nomeou você legislador, promotor e juiz ao mesmo tempo? Irmãos, nós ficamos indignados quando nós vemos um magistrado do país acumular funções de juiz, investigador, acusador e até mesmo inventar leis que não existem. Só que Tiago está nos mostrando que isso é algo que nós vemos acontecer na própria igreja. Nós, muitas vezes, constantemente como cristãos, agimos da mesma forma. Tiago tem como um assunto central da sua carta, um assunto importantíssimo, essa questão da língua, da calúnia, da reclamação, do julgamento. E aqui Tiago parece que está dando continuidade ao assunto que ele iniciou lá nessa sessão, no capítulo 3, versículo 1 a 12, quando ele tratou da língua. E lembre-se que ele acabou de mostrar a causa profunda das desavenças que há entre os irmãos. E tudo isso está dentro desse grande assunto que Tiago está tratando nessa sessão, o problema da língua. E o elo aqui com o texto anterior é que brigas geralmente incluem calúnia e julgamento. Essas brigas, desentendimentos que há entre nós, geralmente incluem como pecados a calúnia e o julgamento dos irmãos. E é por isso, irmãos, que nós vamos pensar sobre o tema motivos para não julgar. Motivos para não julgar. Veja que, de maneira bem clara no versículo 11, na sua primeira parte, Tiago dá uma ordem clara para não falar contra irmãos.
não falarmos contra ou não caluniarmos uns aos outros. Mas o que Tiago quer dizer aqui com essa palavra, então, falar contra, ou, conforme algumas traduções, a NVI mesmo, falar mal. Esse verbo ele ocorre 5 vezes no Novo Testamento, 3 vezes só aqui, nesse texto em Tiago. Ocorre também lá em Pedro, 2 vezes. E ocorre algumas vezes no Antigo Testamento grego. E essa palavra, irmãos, ela é usada normalmente num contexto de acusação indevida, de uma acusação caluniosa, que não se sustenta com os fatos. Por exemplo, na tradução grega, a Septuaginta, lá do Antigo Testamento, Arão e Miriam falam contra Moisés. E eles foram castigados por Deus por causa disso. Porque eles se levantaram e falaram contra Moisés. O povo também é dito lá em Números 21, também repetido lá no Salmo 77, falou contra Deus e Moisés, acusando-os de não prover o alimento para eles, de deixarem eles morrer no deserto. O povo do tempo de Malaquias falavam contra Deus. Então, essa palavra normalmente ela é usada nesse contexto de uma acusação indevida. Portanto, como alguns entendem, uma acusação caluniosa. Os melhores léxicos, dicionários, eles definem essa palavra como acusar, acusar falsamente, ou com intenção maliciosa, caluniar. Caluniar. Então, embora muitas Bíblias traduzem de maneira genérica como falar mal ou como maledicência, existe uma palavra específica para isso em grego. E essa palavra que ele usa aqui não é essa palavra específica para meramente falar mal, fofocar, ou ser maledicente, sem nenhuma intenção. Aqui é uma clara intenção de falar mal, criticar e ser contra alguém. E veja que isso é reforçado pelo fato de esse verbo caluniar ser complementado pela palavra julgar, ou, quem sabe, nesse contexto, condenar. Então, veja que Tiago aqui, ele não está pensando em duas ações distintas, separadas, julgar e falar mal ou caluniar. Não, ele está complementando uma com a outra. Você fala contra e você está julgando a outra pessoa. Então essas duas palavras juntas aqui nesse texto representam essa ação única e expressa uma ideia completa de uma calúnia condenatória, uma calúnia julgadora. Agora, irmãos, primeiramente, o que Tiago não quer dizer ao proibir esse falar contra ou caluniar ou julgar um irmão? O que ele não está dizendo, para começo de conversa? Ele não está proibindo avaliar e exortar um irmão. Ele vai, lá no capítulo 5, nós chegaremos lá ainda, versículo 19 a 20, ele diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então ele não está proibindo você chegar no seu irmão e falar: irmãos, você está vivendo uma vida errada, você está em pecado. Na verdade, ele vai incentivar você a fazer isso. Se você vê o seu irmão se desviar da verdade, se você vê o seu irmão em um pecado claro, condenado pela palavra de Deus, você deve chegar até ele, e você deve chegar até ele com o propósito de convertê-lo, de trazê-lo para o Senhor, para que os seus pecados sejam cobertos, para que seus pecados sejam perdoados. E Tiago também aqui não está proibindo o julgamento disciplinar da igreja. Tanto o apóstolo Paulo como o próprio Jesus ensinaram sobre a necessidade da disciplina e da exclusão de pecadores impenitentes, de pecadores que não se arrependem, de pecadores que não reconhecem o seu pecado e não querem mudar. A Bíblia é muito clara, e Paulo chega a usar a palavra julgar para isso, julgar, excluir. Mas isso não é feito com base na minha predileção pessoal, nos meus gostos pessoais, nas minhas leis próprias, no que eu gosto ou não gosto, no que eu acho bom ou não acho bom. Isso é feito com base na palavra de Deus, os critérios dessa palavra, da lei de Deus.
e acima de tudo, com profundo temor e tremor diante do verdadeiro juiz, cumprindo as ordens dele. Então, Tiago não está proibindo você avaliar e exortar um irmão. Tiago não está proibindo o julgamento disciplinar da igreja. O que Tiago está fazendo então aqui? Ele está proibindo terminantemente acusações, calúnias e julgamentos com critérios pessoais e normalmente critérios mesquinhos, critérios egoístas, critérios ciumentos, critérios gananciosos. Thomas Adams, conhecido como o Shakespeare dos puritanos, disse em um sermão: a calúnia é uma bebida em grande demanda. Todo convidado do diabo está continuamente sorvendo desse frasco. Ela rouba o homem do seu bom nome, que está acima de todas as riquezas. E é papel dos homens vis denegrir os outros e subir a um louvor imerecido pelas escadas da desgraça alheia. Subir a um louvor imerecido pelas escadas da desgraça alheia. Porque quando eu julgo, quando eu diminuo, quando eu acuso alguém, muitas vezes eu estou querendo me exaltar. E o que Adams diz? Isso é subir a um louvor imerecido pelas escadas da desgraça alheia. Arruinamos a outros, diminuímos outros, para que nós possamos crescer aos nossos olhos e aos olhos das pessoas. Então, irmãos, depois de fazer essa proibição direta e categórica, o que se segue aqui são motivos pelos quais essa prática é errada e absurda, e nós não devemos agir assim. E primeiro então, Tiago vai dizer para não julgarmos, porque fazendo isso, você se coloca acima da lei. Então o primeiro motivo aqui, é porque ao julgar um irmão, você na verdade está se colocando acima da lei de Deus. Veja o que Tiago diz: quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Agora, como assim? Como assim? O que tem a ver eu julgar o meu irmão com julgar a lei? Ou falar contra a lei? O que Tiago quer dizer com isso? Primeiro, irmãos, a lei ela proíbe categoricamente a calúnia e o julgamento injusto. A lei de Deus é muito clara a respeito disso. Como que um julgamento deveria ser procedido, que um julgamento deveria ter testemunhas, que isso deveria ser levado diante das autoridades do povo de Deus para o julgamento. A calúnia, o falso testemunho, é terminantemente proibido na lei de Deus. Mas quando você insiste em desobedecer essa ordem, e não se arrepende disso, o que você está fazendo, na verdade, com essa desobediência deliberada a uma lei, é difamar essa lei, é desrespeitar essa lei. Quem se recusa a obedecer a uma lei, está na verdade dizendo que ela não deveria ser uma lei. Isso não deveria estar na Bíblia, não deveria estar na lei de Deus. Eu não vou obedecer, está errado. Ou se você for liberal, tiver tendências liberais, não, isso aí não foi inspirado, isso é coisa de homens, é lá daquele tempo lá, ó. Isso é questão da cultura deles, meramente, não foi Deus que disse isso aí não. Em segundo lugar, a lei de Deus é a lei do amor, e ela nos ensina como amar na prática, ela nos ensina como ter misericórdia das pessoas. E Tiago, lá no capítulo 2, ele já citou Levítico 19:18, sobre amar o próximo como nós mesmos, em vez de se vingar, em vez de atacar, em vez de causar dano ao nosso próximo. Isso pode também estar relacionado lá no capítulo 19, no verso 16, que fala sobre não fofocar, ou agir contra o seu próximo. Não caluniar, não denegrir a imagem do outro. Mas além disso, irmãos, em terceiro lugar,
Muitas regras e padrões que nós usamos para julgar não estão na lei de Deus. Não estão na lei de Deus. Então nós olhamos para alguns comportamentos e nós julgamos esses comportamentos ou essas atitudes de algumas pessoas como erradas. E nós procuramos na Bíblia e nós não encontramos nada contra aquilo. Ah, não está na lei, mas certamente deveria estar lá. E deveria ser proibido. Certamente Deus pensou que isso não é certo. Quem sabe ele só esqueceu de colocar lá. Ou quem sabe está escondido por trás de alguma hermenêutica, interpretação especial para eu chegar à conclusão de que isso é errado. Então, ao criarmos um padrão do que deveria estar na lei, no final das contas, nós estamos dizendo que a lei de Deus não é perfeita. Que a lei de Deus não é completa. É isso que o Salmo 19 diz. A lei de Deus é completa. Não tem defeito, não tem falta nela. Tudo que é necessário para nos conduzir no caminho do Senhor, a nossa vida, o caminho da salvação, a lei aponta, a lei direciona, a lei mostra. E na prática, então, irmãos, o que nós fazemos é aplicar o que é chamado de neoconstitucionalismo. Eu sei que é uma palavra complicada, principalmente no contexto da igreja, né? Mas nós aplicamos essa corrente do neoconstitucionalismo à lei de Deus. E o que é isso? O que é o neoconstitucionalismo? É uma corrente do direito que enxerga limitações no direito positivo, ou seja, ordens e proibições. É disso que a lei basicamente é composta. Tem ordens de como você deve agir e proibições de o que você não deve fazer. E os juízes, então, que são adeptos dessa corrente do neoconstitucionalismo, eles interpretam a Constituição e as leis de uma forma aberta e flexível, com base em valores e princípios. E na prática, muitas vezes, isso passa por cima da letra da lei e cria leis que não são definidas na lei, nas leis e na Constituição. E você acha um absurdo magistrados fazerem isso hoje? Você acha? Criarem leis, interpretarem ao seu bel prazer, fazer conforme eles acham melhor, porque eles estão num nível moral mais elevado do que você? Você acha injusto isso? Mas nós fazemos assim muitas vezes. A igreja age assim, semelhante a esses Alexandres que existem. E onde nós vemos isso acontecer no dia a dia? Como você vê isso na prática? Alguns casos bem simples que nos ajudam a visualizar isso. A Bíblia diz que você deve amar e perdoar e suportar o seu irmão. Mas você pensa no coração que isso é exagero, isso é impossível, não tem como colocar isso em prática não. É uma lei que não pega, isso é uma lei que não pega, amar o próximo, perdoar, suportar, não pega. Então você pensa e começa a racionalizar, e aí a criar exceções à ordem de Cristo. Aí você pensa assim, isso certamente não se aplica a esse tipo de irmão, e aquilo que ele faz comigo. Certamente eu tenho que perdoar, amar, suportar, mas isso aqui, isso aqui não se aplica, né? É indevido, é exagero demais. E assim o que nós fazemos? Desrespeitamos a lei, julgamos a lei. Ela é imprópria, ela é injusta, ela é indevida. Ou, quem sabe, você passa pelo shopping e você encontra um irmão que está tomando chopp lá no Outback. A lei não proíbe, mas deve estar subentendido. Olha os riscos para a saúde. Olha os riscos sociais que isso traz. Então deveria ser proibido. Está subentendido, né? Que é um erro, é um atentado contra a nossa vida. Aqueles irmãos ali estão reunidos fumando cachimbo. Jesus Cristo. Os irmãos estão pecando. Eles devem ter abandonado a fé, apostatado. Afinal, todo mundo sabe que isso faz mal para a saúde. Isso destrói o templo do Espírito Santo. Ah, é? Entendi.
E tomar refrigerante? E comer doces? E o sorvete industrializado cheio de gordura hidrogenada? E a comida ultraprocessada? E não dormir direito? Não descansar direito? Isso não destrói o templo do Espírito Santo? Não é porque só aquele caso ali, para você é escandaloso, destrói o templo do Espírito Santo e as demais coisas não? Por que você julga com critérios diferentes? E se você for levar isso ao pé da letra, então, quem vai se salvar? Quem se salvará diante desse tribunal? Ah, esses jovens da igreja estão ouvindo músicas mundanas, até rock eles escutam, devem estar todos endemoniados. Mas ouvir aquele louvorzão em casa, no carro, né, cheio de letra e doutrinas antibíblicas, isso pode, né? Isso pode. Então percebe, irmãos, que essas formas e outras semelhantes acontecem no nosso dia a dia e são formas que nós usamos para julgar os nossos irmãos com critérios próprios. E principalmente quando aquilo nos ofende. Principalmente quando nos ofende. Mas o problema não é o que a pessoa fez. Isso me afeta, isso me ataca, isso me agride. E o problema, no final das contas, sou eu. Em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, a carta número 3, C.S. Lewis, ele aborda essa tentação de julgar os outros de uma maneira desproporcional, se sentindo superior às pessoas. E ele mostra como que essa atitude de julgar os outros de maneira errada e desproporcional serve de arma para o diabo. E o demônio, mais experientes, ensina ali o seu aprendiz da seguinte forma, a explorar esses defeitos e fraquezas das pessoas mais próximas, do paciente, como é chamado no livro. E aqui está um trecho que diz assim: em primeiro lugar, a sua atenção ficará concentrada no que ele considera ser os pecados dela. Aqui é sua mãe, a mãe do paciente. Pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar pecado as ações da mãe que julga inconvenientes ou irritantes. São características, é o jeito dela, mas ele é levado a julgar e considerar como pecado aquelas características e ações que ele considera inconveniente e irritante. Aí ele continua assim, mais à frente. Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportáveis e irritantes para o outro. Explore bem isso. Faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar desde a infância. E faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso o aborrece. Então, através dessas estratégias, o diabo induz o paciente a focar nos defeitos menores dos outros, ficar irritado com eles, julgá-los e ao mesmo tempo ignorar os seus próprios defeitos. Isso ilustra bem, irmãos, como as características ou fraquezas de outros podem ser usadas como um instrumento de distração na nossa vida, e um instrumento de julgamento, nos levando a pecar e a nos colocarmos como juízes. Então, irmãos, Tiago quer nos mostrar o absurdo dos julgamentos e calúnias que nós diariamente cometemos. E ele quer que você pare de julgar, porque você está se colocando como um juiz acima da lei, e achando defeito nela. Então até aqui, Tiago mostrou esse problema fraternal e legal de julgar uns aos outros. Mas agora ele vai além e mais fundo, e ele mostra o motivo teológico para deixarmos a calúnia e o julgamento. Então você não deve julgar, porque você se coloca no lugar de Deus quando faz isso. Então, em segundo lugar, porque você se coloca no lugar de Deus quando faz isso. Veja o que Tiago diz aí. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se tornando como juiz,
há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, se colocar como ofendido, promotor, legislador e juiz do seu irmão, não é apenas se colocar acima do irmão e acima da lei de Deus. Na verdade, é usurpar o lugar de Deus, um lugar que só é devido a Ele, não a você, não a mim. Ele é o único que pode fazer essas coisas. Então, primeiro, você se acha um Deus quando você cria leis próprias e julga o seu irmão. Somente Deus acumula essas funções de legislador e juiz. E a lei de Deus, irmãos, reflete essa natureza e esse caráter santo e justo dele. A lei de Deus é perfeita e é capaz de restaurar a vida. Mas e a sua própria lei? Ela é capaz de fazer isso? É? A minha lei é capaz de fazer isso que Deus consegue fazer? Na verdade, a sua lei, a minha lei, na verdade reflete a nossa natureza e caráter caído e imperfeito. As nossas leis refletem o nosso caráter e natureza caídos e imperfeitos. A lei de Deus reflete o caráter santo, justo e bom dele. E você nem mesmo é capaz de colher e saber os fatos de forma perfeita para julgar alguém. Você não é capaz de sondar o coração das pessoas e as suas motivações, mas às vezes a gente se ilude achando que a gente consegue saber a motivação. Certamente ele estava mal motivado quando fez isso comigo. Quando ele fez aquela piadinha, certamente ele estava pensando isso, isso e aquilo. A gente é assim. Só que só Deus pode fazer isso. Nós não somos onipresentes, nem oniscientes para saber todos os fatos, saber as motivações. Segundo, você se torna um tirano, acumulando todos os poderes sem misericórdia. Quando você acumula esse papel de ofendido, promotor, juiz, legislador, você é a figura de um tirano. De um tirano. Você veste a sua toga de magistrado apenas para acusar, condenar e punir o outro. Você, porém, não tem o poder de justificar e salvar o seu irmão. Você não tem o poder de santificar e salvar o seu próximo. No final das contas, só resta o papel de tirano. De alguém que aponta, acusa, condena, pune. Somente Deus, irmãos, é somente Deus que pode salvar, julgar, condenar. Deus em Cristo, Ele se encarnou, e quando Ele se encarnou, Ele encarnou em si mesmo essa figura de redentor e juiz. Ele é o único que é redentor e juiz ao mesmo tempo. Cristo é aquele que veio dar vida e pagar a dívida daqueles que transgridem a sua lei. Veja, Ele é o ofendido, Ele é o legislador, Ele é o juiz, mas Ele veio pagar a dívida. Você faz isso pelo seu irmão? Você faz isso pelo seu próximo? Mas Cristo faz. Cristo é aquele que assume o ônus de justificar o transgressor da lei divina. Ele é capaz de fazer isso, Ele tem autoridade, Ele tem o poder de fazer isso. Mas e você quem é? Eu quem sou? Somos nada. Não conseguimos agir como Ele. Então percebe como isso é uma usurpação, como isso é se colocar no lugar de Deus. Mas o texto também nos lembra que Cristo também é aquele que pode destruir, pode julgar. Deus pode fazer isso. Cristo é descrito na Bíblia como aquele que tem olhos como chama de fogo. Cristo é o verdadeiro ofendido em sua glória, em sua honra, não você. É somente Cristo quem tem autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do homem, como diz a Bíblia. Ele conhece o que é o ser humano, conhece perfeitamente. E somente Cristo sonda os corações, não apenas o exterior, não apenas as aparências. E somente Cristo tem uma ira justa e perfeita, na medida certa para cada pecador. Só Ele pode fazer isso, com aqueles que não se arrependem. Mas Ele vem primeiramente como Redentor, como aquele que vem para salvar, para que no último dia, Ele possa se sentar no seu tribunal
e julgar de maneira justa, santa e perfeita com base na lei dele. Na lei dele. Então, quem somos nós para fazer isso? Não somos nada, não somos ninguém. Nós somos, na verdade, apenas usurpadores do lugar de Deus quando agimos assim. No livro Silmarillion, logo no seu primeiro capítulo, Tolkien, ele descreve um ser criado como um usurpador. E ele diz nessas palavras: mas enquanto cantava, procurava aumentar o poder e a glória da parte destinada a ele. A sua própria mente também queria criar coisas que não tinham sido pensadas por Ilúvatar, que é Deus ali na história, desejando assim a soberania própria, pois desejava os fogos secretos, que davam ser às suas próprias criações, que ele tentava trazer à existência por sua própria vontade, sem a permissão de Ilúvatar. O que C.S. Lewis está descrevendo aqui é Melkor, que aspirava a ser o senhor de tudo, e que via e desejava ter sob o seu poder tanto os seres criados, as suas obras, e ter posse das suas criações. No fundo, o que ele ambicionava, irmãos, era ser o Senhor, o Criador, o legislador, o juiz, e moldar o mundo e a criação à sua própria vontade e à sua própria imagem. Só que esse desejo, essa rebeldia levaram ele a se afastar da luz e da harmonia de Ilúvatar, Deus ali na história, tornando-se o grande inimigo, o grande Morgoth. No fundo, irmãos, nós agimos da mesma forma que o demônio. Nós usurpamos uma glória, um papel que não é nosso, é somente do Senhor. Portanto, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós não devemos falar contra irmãos. Por quê? Porque você se coloca acima da lei e porque você se coloca no lugar de Deus. Você se coloca acima da lei e você se coloca no lugar de Deus. Então, diante dessa ordem e desses motivos, para pararmos com essas práticas, o que nós devemos fazer? O que precisa mudar? O que precisa acontecer no nosso dia a dia? O que precisa acontecer na nossa dinâmica, na dinâmica da igreja? Quais as atitudes que são esperadas? É uma ordem, irmãos, é uma ordem. E ele é direto nessa ordem. Nós precisamos obedecer e parar com essa calúnia, com esse julgamento indevido. E o que nós devemos fazer é nos humilhar e nos submeter a Deus como Senhor, Salvador e Juiz. Lembra que Tiago acabou de falar da arrogância e que nós precisamos nos submeter e nos humilhar aos pés do Senhor. E ele vai falar mais à frente da arrogância de querer fazer as coisas da nossa forma e achando que a gente tem o poder de dirigir todas as coisas. É arrogância, o problema é sempre a arrogância, o orgulho que nos leva a nos exaltar acima do irmão, acima da lei, acima de Deus. Nós devemos também, diante disso, irmãos, desincentivar e repreender qualquer um que tenha essa prática na igreja. Tiago não diz que a gente tem que, ao encontrar um pecador, chegar-se até ele e conduzi-lo à verdade, ao arrependimento, para que seus pecados sejam cobertos. Nós precisamos fazer uns com os outros. Quando você me vê caluniando, fazendo um julgamento indevido de uma pessoa, o que você tem que fazer? Pastor, isso que o senhor acabou de falar é pecaminoso. O senhor não deve agir dessa maneira, pastor. O senhor não deveria estar falando isso para mim, pastor. Irmão, por que você está falando isso para mim? Você não deveria agir assim. Isso causa um grande dano na igreja. Você deveria ir lá falar com o irmão. Se você tem uma dificuldade com ele, vai falar com ele. Sonda as motivações do seu coração. Veja por que você está falando isso.
Qual é a intenção no final das contas? É porque ele quebrou a lei de Deus? É porque ele quebrou a sua lei? É porque ele ofendeu a Deus? É porque ele ofendeu a você? Por que você está agindo dessa maneira? Nós devemos desincentivar e repreender qualquer tipo de prática como essa, irmãos. Se você está aconselhando alguém, e muitas vezes, às vezes parece que o aconselhamento é uma porta aberta e uma licença para eu denegrir as outras pessoas, falar mal do cônjuge, falar mal da esposa, do marido, dos filhos, do pastor, do presbítero, dos membros da igreja. Não, não é. Então, se a gente está aconselhando alguém, a gente tem que ficar vigilante para não darmos ouvido à maledicência. Ouvirmos na medida do possível e percebemos que a pessoa está desviando o foco dela para o outro, a gente trazer essa pessoa à centralidade e mostrar que o problema, e ela não trouxe o outro para se aconselhar, foi ela que veio se aconselhar. Então, precisamos tratar dela e não dar licença no aconselhamento para que haja calúnia, difamação, juízo de outras pessoas. Nós não podemos, irmãos, dar ouvidos para irmãos que acusam, caluniam e julgam. Há um escrito cristão do 2º século, chamado Pastor de Hermas. Esse escrito, em alguns contextos, em algumas localidades, em algum tempo, chegou até mesmo a ser considerado por alguns grupos cristãos como parte da Bíblia, como escritura sagrada. É claro que não é. Mas olha só o que esse texto antigo diz sobre a calúnia. Primeiramente, não calunies a ninguém, nem ouça com prazer aquele que calunia, senão você que ouve será também culpado do pecado daquele que calunia, se acreditar na calúnia que ouve. Pois ao acreditar, você mesmo terá algo contra o seu irmão, assim você será culpado do pecado daquele que calunia. Então, ouvir a calúnia, se alegrar com ela, acolher como verdade, que é muito comum na nossa cultura. São uma notícia de jornal, fulano foi acusado de assédio, deve ser culpado. Saiu uma notícia de jornal, o político está roubando, deve ter roubado mesmo, todo político rouba. A gente já assume que uma acusação é uma culpa, que uma acusação é um fato. Isso acontece na igreja. Você é culpado do mesmo pecado daquele que calunia. Quando você aceita isso, você acolhe isso, e você não age para repreender esse tipo de atitude. E Thomas Watson, um puritano também, ele diz assim: aquele que levanta uma calúnia, carrega o diabo na língua, e aquele que a recebe, carrega o diabo no ouvido. Carrega o diabo no ouvido. Então, irmãos, em vez de agir dessa forma, acusando, caluniando, julgando, acolhendo esse tipo de fala, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Se humilhe, reconheça que você não é nada, que eu não sou nada, e aceite Ele como único legislador, como único juiz, e o único que pode redimir-nos da nossa falta contra a lei dEle. Leve a sua causa para Cristo. Você tem uma dificuldade, você tem um problema com alguém, leve a sua causa para Cristo. Leve o seu irmão até Cristo. Cristo é o único que pode julgar, e Ele é o único que pode redimir você e o seu irmão. Que a graça do Senhor, irmãos, de fato possa fazer isso em nós. O apóstolo Paulo escreve para uma comunidade em Corinto, que estava com profundas divisões. Havia ali maledicência, havia fofoca, havia orgulho, pessoas que se achavam melhores do que as outras, pessoas que achavam-se mais santas do que outras, mais consagradas do que outras. Isso provocava uma profunda cisão, divisão na igreja de Corinto. Então Paulo, ao escrever para esses irmãos, lá no capítulo 11, ele diz que ao se reunirem para a ceia, eles deveriam estar em unidade, e eles deveriam examinar-se a si mesmo antes de comer do pão e comer do vinho. Porque isso aqui não só representa o corpo de Cristo em si, mas o corpo de Cristo que é a igreja também.
que juntos nós participamos de um só pão, juntos nós participamos de um só cálice, e a igreja deve viver em unidade. Mas a maledicência, a calúnia, o julgamento quebra a nossa comunhão, separa irmãos, ofende a Deus. Que a gente precisa, de fato, nesse momento, irmãos, dobrar a cabeça, examinar as nossas vidas e confessar os nossos pecados. Eu convido você a fazer isso nesse momento, antes de participarmos da ceia, de o pastor Jailson, os presbíteros, para virem à frente logo em seguida. Peço aos oficiais que venham à frente, para que possamos participar da ceia do Senhor. Pediu o irmão do som para trazer um microfone, pediu o pastor Jailson para fazer a oração, consagrando os elementos.